Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nessa oportunidade eu quero aqui meditar com você sobre a segunda carta que Jesus ordenou que João escrevesse e enviasse para a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui no capítulo de número 2, dos versículos 8 a 11 do Apocalipse, nós encontramos aqui: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ouvintes amados e queridos, Esmirna, na língua grega, quer dizer mirra. Mirra é uma substância extraída de uma planta por esmagamento. Era usada para fabricar perfumes e também para embalsamamentos. Os cristãos esmirnenses, eles foram esmagados pelas perseguições e tornaram-se em perfumes de cheiro suave para Cristo. Essa cidade era uma das mais importantes da Ásia e tomou o nome de metrópole. Esmirna, pela localização na via comercial entre a Lídia e o Oeste, chegou ao esplendor. Esmirna ficava situada no Golfo de Esmirna, na costa ocidental da Ásia, na entrada de uma linda baía, cerca de 64 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso. Pela sua pujança topográfica, recebeu o nome de Adorno da Ásia. Era o local de celebração dos Jogos Olímpicos e contava com um dos maiores anfiteatros de toda a Ásia. Nos dias do apóstolo João, ela era famosa por causa de suas construções pelo centro de ciência, de medicina e também pelo comércio e a política. Alexandre o Grande, quando ele viu a posição geográfica da cidade de Esmirna, o que ele fez? Ele a tornou em centro portuário, né? Ele mandou que Antígono e Lisímaco reconstruíssem aquela cidade. Em pouco tempo, a cidade de Esmirna se tornou em centro portuário e comercial mais importante da Ásia. A deusa Cibele, ela tinha seu altar nessa cidade e ela era destacada como padroeira, né? Esmirna foi o centro do ministério de Policarpo, aquele que foi discípulo de João, e o local de seu martírio aos 90 anos de idade, em 155 depois de Cristo. Pois bem, aqui no versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna. Meus queridos, a mensagem a essa igreja é a mais breve das 7 enviadas por João, das 7 cidades. Essa cidade era destacada, mas esta mensagem à igreja de Esmirna, a mais resumida, a mais pequena. E também a mais bela carta descrita por Cristo.
Nós sabemos que das 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas que Jesus mais amou foi Esmirna e Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último. Olha, como Criador de todas as coisas, Ele é o primeiro, e como Consumador de todas as coisas, Jesus é o último, né? Tal declaração foi necessária para encorajar os cristãos sofredores, mostrando-lhes que há um limite e um fim desses atos de atrocidades. Está escrito, e que foi morto e reviveu. Quando Cristo se apresentou às igrejas, o fez de acordo com a necessidade premente delas. Quando se apresentou desta maneira, pôde ter aludido ao ressurgimento da cidade como uma grandiosa prosperidade. Depois de um período longo de obscuridade, o ressurgimento da cidade de Esmirna marcaria a ressurreição também da igreja. No capítulo 1, ele também fez uma alusão à sua eternidade. É importante dizer que Cristo entrou na morte e a morte não pôde entrar nele, porque ele é a ressurreição e a vida. No versículo 9 está escrito: eu sei as tuas obras e tribulação. A comunidade judaica de Esmirna tirou o sossego dos cristãos. Ela foi um instrumento nas mãos do diabo para açarapantá-los. Nos países fechados, o muçulmanismo é um torvelinho para os missionários. Dificilmente um membro da igreja de Esmirna não tivesse algum mártir, alguém na família que não tivesse morrido por amor a Cristo. É pelo caminho da tribulação que adentraremos nas minas das experiências com Cristo. Jesus diz assim: e pobreza. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza. O imperador Diocleciano, de acordo com a história, ele pressionou os cristãos herminenses, lançando mão de todos os seus bens, levando-os assim à pobreza extrema. Isso na tentativa de arrefecer-lhes na fé. O imperador pôde confiscar os bens, mas não pôde arrancar-lhes a graça e o gozo que os fazem ricos, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 34. A maior pobreza não é a escassez de bens materiais, mas a escassez da presença de Deus. A riqueza espiritual era antagônica à sua pobreza material. Eram pobres, porém ricos, enquanto que os crentes laodicenses eram ricos financeiramente, porém eles eram pobres. Enquanto a igreja de Laodiceia estava juntando tesouro na terra, a igreja de Esmirna estava juntando no céu. O cristão que ambiciona as riquezas, ele sempre será pobre espiritualmente. Diz o versículo 9: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. A palavra grega usada aqui para blasfêmia refere-se às acusações absurdas contra os fiéis. Como sofriam os irmãos de Esmirna com deboche da maledicência, do ultraje, também da calúnia. Eram judeus por raça e religião, mas na verdade não eram, porque haviam rejeitado o Messias prometido. A falsa piedade sempre foi a pior desgraça da religião. Meus ouvintes, os pseudo-judeus faziam uma oposição ferrenha contra os cristãos fiéis, devido à grande influência econômica que eles exerciam. Pessoas fingidas sempre circularam em meio às lídimas, o vulgo no meio da nação israelita, Judas no colegiado apostólico. Muitas igrejas estão repletas de crentes carnais que só servem para atropelar o desenvolvimento da obra do Senhor. Continua o versículo dizendo:
mas são a sinagoga de Satanás. A maior conspiração contra a igreja não é praticada pelo sistema mundano, mas por falsas religiões e religiosos. Uma sinagoga judaica torna-se em sinagoga de Satanás quando o Messias é rejeitado. Um dos grandes projetos do nosso arqui-inimigo desde o primeiro século, é transformar a igreja numa espécie de judaísmo. Olha, se isso ocorresse, ela seria apenas um clube sionista. Os judeus nominais se tornaram instrumentos maléficos nas mãos do diabo. Sabemos que Satanás nos acusam diante de Deus e nos difamam diante dos homens. Olha, versículo 10 está escrito, eu tenho aqui na Bíblia, aqui no computador, versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Esse não temas jamais será ouvido por um cristão que se escandaliza com as provações ou por aqueles que só vivem envoltos no acolchoado do conformismo. A igreja foi encorajada a tremular a bandeira da felicidade e da fidelidade em meio ao fogo cruzado das perseguições. A igreja de Esmirna não teve censuras, mas foi exortada a não temer o fragor delas e também incentivada a manter-se firme. Olha, as borrascas vêm não é para destruir a nossa fé, mas para burilá-la. O apóstolo Paulo, quando esteve na casa de Filipe, na cidade de Cesareia Marítima, isso por ocasião do regresso da terceira viagem missionária, de caminho para Jerusalém, ele foi advertido pelo Espírito Santo acerca dos acossamentos que esperavam. Atos capítulo 21, versículos 10 a 3. Meus queridos, similarmente também o Senhor Jesus, ele fez os crentes esmirnenses se prevenirem por meio da palavra profética acerca das ondas avassaladoras que sobreviriam sobre eles, como sofreu a igreja de Esmirna. Jesus continua dizendo, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O inimigo, ele é o grande mentor dos ataques contra o cristianismo cristalino. Ele aprisionou muitos cristãos através dos judeus. Após a morte de Cristo, eles continuaram a perseguir os cristãos, como sofrera o apóstolo Paulo na Galácia, mormente na cidade de Listra e na Macedônia. Enquanto Policarpo, cujo nome quer dizer muito fruto, ele foi morto em Esmirna em 156 depois de Cristo. Isto com a idade de 86 anos. Antipas foi sacrificado em Pérgamo, né? Como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Rei Sâmeres disse, Cristo não se oferece tirá-los daquelas dificuldades, porque vencer dificuldades é o meio apropriado para construir, consolidar um caráter forte. Jesus continua aí, para que sejais tentados. Benjamin Fernando afirmou, esmagar um átomo, energia de alta qualidade, é liberada em quantidades enormes e com efeitos miraculosos. Da mesma forma que o fogo prova o ferro, a tentação também prova o justo. A tentação, ela nos faz ver o que somos. Jesus continua dizendo, eu posso ler aqui na Bíblia e ler também no computador aqui. Tereis uma tribulação de 10 dias. Meus ouvintes, essa igreja foi encorajada a não fracassar diante dos ataques dos inimigos. A perseguição ocorre para apurar a fidedigna fé dos cristãos. Tereis uma tribulação de 10 dias. O número 10
na linguagem apocalíptica, se refere a um pequeno tempo que pode ser suportado. Diocleciano, ele empreendeu uma perseguição massacrante entre os anos 302 a 312 depois de Cristo, como jamais vista. 10 dias também pode se referir a um pequeno tempo de tribulação que pode ser suportado, ou como também alguns estudiosos, eles pensam que esses 10 dias aqui pode se referir também às 10 ondas sucessivas de perseguições que ocorreram. Na época de Nero, na época de Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valério, Aureliano e também Diocleciano. Jesus diz aqui, ser fiel, no final do versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte, isso quer significar até o martírio. Encontramos aqui uma exortação consoladora para o mestre Paulo. A fidelidade é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A Bíblia não nos ensina como nos prepararmos para a morte, mas sim para a volta de Cristo. Seremos coroados não no dia da morte, mas na vinda do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. O sangue dos esmirnenses escoava com um rio, como testemunha de seus mártires. O grau do nosso padecimento por causa de Cristo é a fita métrica que mede a nossa glória futura. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Muitos negam a fidelidade a Cristo, não somente com as palavras, às vezes com silêncio. Enquanto os membros da igreja em Esmirna morriam para viver, os da igreja em Sardes viviam para morrer. Continua aqui Jesus dizendo, dar-te-ei a coroa da vida. O rei Aliates da Lídia, ele destruiu a cidade de Esmirna em 628 a.C. Essa cidade deixou de existir por um período de 3 séculos, porém voltou a existir na localidade atual em 320 a.C. Esmirna foi chamada de a cidade da vida, por ter sobrevivido à destruição 2 vezes. Nessa cidade eram dadas coroas aos vencedores nos Jogos Olímpicos. Em cima do Monte Espilos existiam vários edifícios que o coroavam, e era conhecido como a coroa de Esmirna. A coroa da vida é, pois, o símbolo da vida eterna. Após o arrebatamento, haveremos de receber 5 tipos de coroas. Nós vamos... Primeira coroa que iremos receber, coroa incorruptível. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. A coroa incorruptível, ela será concedida para aqueles que vencerem a carne com as suas paixões. Segundo tipo de coroa, coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A coroa da justiça, ela será entregue para os que amarem a vinda de Cristo. Terceiro tipo de coroa, a coroa de glória. Está escrita em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Ela será outorgada para os que trabalharem por amor às almas e não por ganância financeira. Quarto tipo de coroa, coroa da alegria. Está escrita em Filipenses capítulo 4, versículo 1. A coroa da alegria, ela será concedida para aqueles que viverem para Cristo e para o seu reino com profundo amor e satisfação espiritual. O quinto tipo de coroa será a coroa da vida, que foi prometida aqui aos vencedores na igreja em Esmirna. E também no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, ali foi falado também acerca desta coroa.
Me permita fazer a leitura desse versículo aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha o que está escrito aqui. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora, os vencedores em Esmirna, Cristo prometeu dar-lhes também a coroa da vida. A coroa da vida será concedida para aqueles que deram, ou para aqueles que seriam capazes de morrer por amor a Cristo, devido à fidelidade a toda prova. No versículo 11 está escrito, último versículo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Trata-se, por conseguinte, da condenação. Segunda morte é a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Nós conhecemos 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e segunda morte. A morte física é a separação do espírito do corpo. Já a morte espiritual é a separação do espírito do homem e Deus por causa do pecado. E a segunda morte é a separação eterna entre o espírito do homem e Deus no lago de fogo após o juízo final. Todo aquele que nasce uma vez morrerá 2 vezes, mas quem nasce 2 vezes morrerá apenas uma vez. Concluindo, a igreja em Esmirna não estava livre de sofrer. Sofrer a primeira morte, mas ela tinha uma garantia de que estaria livre do perigo da segunda morte. Para você que está desviado, para você que está afastado da igreja, de Jesus, da comunhão dos santos, eu quero te convidar, venha para os braços de Jesus. Ele só tem promessas maravilhosas, coisas boas para nos dar. Ele tem coisas grandiosas, salvação, libertação, perdão. Eu vou orar agora por você. Vou orar por você agora. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Bendito Deus, Santo de Israel, diante da tua presença estamos aqui agora. Eu quero pedir ao Senhor que estenda as suas mãos sobre a vida dos nossos ouvintes, aqueles que estão desviados, aqueles que sentem até mesmo a necessidade de retornar para a tua casa, mas só que eles não têm força. Eles estão eletrizados pela força do mundanismo e do pecado. Uns estão letárgicos, não têm forças, estão como as filhas de Ló, e Ló, que precisou os anjos arrastar para fora da cidade, enquanto que a mulher dele olhou para trás. Senhor, muitos que já foram abençoados, sentiram a tua graça, comunhão contigo, voltaram novamente para a senda do pecado. Venha transformar agora, venha curar essa enfermidade que está nesse corpo. Liberta esse meu irmão, essa minha irmã agora, repreendendo toda a força do pecado, da enfermidade. Senhor, essa doença na cabeça, nas pernas, nos braços, no estômago, no pâncreas. Diabetes, desapareça agora. Venha abençoar essa casa. Leve até ela harmonia, alegria, paz, graça, gozo, unção e autoridade espiritual. Repreende todos os demônios que têm atrapalhado esta família. Em nome de Jesus agora, toda a força do mal desapareça.
e que esta pessoa seja curada, abençoada, liberta, salva, restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme, esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme, e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou
Nesse momento eu quero agradecer você que esteve conosco até o presente momento no programa Antenados com a Solid. Amanhã às 10 da manhã estaremos de volta. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua audiência. Aqui na comunicação, no microfone, seu amigo Genésio Santos. E aqui na sonoplastia, o Leandro Alves. Leandro Alves, tá certo. Deus abençoe e até amanhã. Grande abraço. Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel, aquele que é fiel. Somos gratos ao sábio arquiteto do universo por tê-los como ouvintes assíduos do nosso programa.